Pá, Mas professor, tu diga foi a lá. feijoada ontem pra quê? Pra Rapaz, que que tu faz esse teste? tu deve estar gordo pra porra, hein? Porque tu come, mexe. Se eu tiver, não te conheço, não. Que tu, meu amigo, nunca viu o Iago come. Ele só pede pro um amigo aí que tá assim meio zangado, que não fala mais com a gente, né? Que acabou de aparecer agora aí, né? O nosso querido Marcos, né? Que não dispensa um pastel por nada, né? Se tiver que escolher pastel para qualquer coisa da vida, acredito que o pastel vai ganhar. Gente, Cara, vamos tu me continuar aí. confundiu com o Nossa. Marco. Não, você não, Gabriel. Já tô vendo Ou, você aqui. É porque o Marcos entrou, ele entra com aquele avatarzinho do Homer Simpson. Ele entra do Homer Simpson. Né? Do jeito que ele tá ali escondido, não fala nada, não, né? é porque falou, acabou de aparecer aí o Hamilton, Não, não, não. confundiu com o É porque Marco. apareceu aqui, ó. Não se preocupe, não. Vocês são pessoas singulares, não dá para confundir. Olá, Ana, tudo bem? Singular até Então, demais. é verdade. Olha o soldado aí, ó. Olha o soldado. Né? Eu acredito que ele deve estar no batalhão agora. Né? O nosso amigo Lívio, né? O soldado. É Lívio, é mesmo? Você está servindo no exército ou é brincadeira? Fiquei sabendo que você está servindo no exército. Pelo silêncio, deve ser, né? O comandante deve estar do lado dele, ele não pode. Ele tem que escolher. Ou ele vira soldado, ou ele se forma, né, no terceiro ano, chegando aí para fazer vestibular. Bem, não perder muito tempo, não, né? Deve tá uma pressão danada. Deve estar na pressão lá, deve estar tenso. Então eu vou espelhar aqui um material que eu já fiz, ele já está bem resumidinho, tá? Vou disponibilizar ele para você desse mesmo jeito. Então você não vai ter dificuldade ao aprender essa parte de hidrocarbonetos ramificados, que é justamente aí capítulo 5, tá? Hidrocarbonetos ramificados, capítulo 5. Cadê? Sumiu. Já tá aqui. Vocês conseguem ver já? Não, né? Tá dando para ver? Ainda não, né? Vou ver aqui, pronto, agora vai dar certo. Aí, Luísa, veja aí. Agora eu acredito que já está aparecendo. Ou pelo menos já está Ei, processando. professor, Já tá... Fala. tu sabe me explicar por que quando a gente esquenta uma lata de Coca-Cola e bota ela na água gelada, ela murcha? Porque, primeiro, existe a dilatação dos sólidos, né? Quando você esquenta, você modifica aí a estrutura. Quando você resfria, né, bruscamente acontece, né, o processo contrário. Então, está relacionado com a física, a dilatação dos sólidos. Por exemplo, as pontes, quando você passa de manhã, né, numa ponte, ela quase não faz aquela zoadinha do pneu, né? Quase não faz, né? Porque, aliás, ela faz nesse momento, é que ela mais faz nesse momento, porque tá frio, né? Então o sólido tá distante, mas quando é meio-dia é que ela não faz, porque ela tá aproximada, né? Então diminui aquele impactozinho, é justamente aí que nós chamamos de dilatação dos sólidos. Não sei se você entendeu, mas daí é na Não, parte eu da entendi. física, É a mesma história dos cabos aqui do poste. né? Do cabo do quê? Do cabo do poste. Ah, sim. Então vamos lá. Então, hidrocarbonetos ramificados, capítulo 5, material que eu já fiz resumidamente para vocês. Vou explicar o que está feito aqui. Tá, ó. Então, para a gente definir uma cadeia como sendo cadeia ramificada, aqui especificamente vocês estão vendo que eu estou trabalhando uma cadeia acíclica, ou seja, uma cadeia aberta, porque nós vamos mostrar também na cadeia fechada. Então, você vai observar o seguinte: para identificar uma cadeia ramificada, nós temos que ter no mínimo três, né? No mínimo três extremidades. Então, se você olhou para a cadeia e viu três extremidades, então se você tem três extremidades, então você pode classificar já essa cadeia como sendo uma cadeia ramificada. E nós vimos na aula passada o nome das ramificações. Nós vimos na aula passada, falei sobre elas. Falei do metil, do etil, falei das outras cadeias fechadas em relação a esses nomes. Vou relembrar para vocês ainda hoje esses nomezinhos, que justamente quando você define a cadeia como sendo a cadeia principal, você classificou a cadeia principal como? Primeiro, é que você vai olhar na cadeia? Maior quantidade de carbonos.
Olhou para a cadeia, você vai sempre definir como principal aquela que tiver maior quantidade de carbono. Então, faz aquela anotaçãozinha aí, ó. A que tiver maior quantidade de carbonos vai ser a cadeia principal. E o que fica de fora do que você escolheu, né, como sendo a maior quantidade de carbonos, aí você define como sendo a ramificação. Eu coloquei até de azul aqui para diferenciar, ó. O azul são ramificações. Então, ó, eu escolhi isso daqui como sendo cadeia principal, tá vendo? Ó? Por quê? Porque eu tenho maior quantidade de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 carbonos fazendo a contagem nessa posição. E aí o que sobra, esses que estão de azul, é justamente as ramificações. E essas ramificações, elas possuem nomes. E esses nomes são relacionados às suas estruturas, a quantidade de carbonos, inclusive, que elas têm. Maior Então, quantidade de carbono é a ramificação, né? é a cadeia principal. Cadeia principal, viu, Gabriel? Cadeia principal é a maior quantidade de carbonos. Mas quando você olha para essa cadeia aqui, ó, você vê quantas extremidades, Gabriel? Você vê essa daqui, ó. Você vê essa outra, ó. Tanta extremidade que eu tenho aqui, ó. Ó, tanta extremidade. Então, isso está indicando para mim que ela é ramificada. E eu vou ter que, nesse sentido, fazer a classificação da cadeia principal para justamente dizer os nomes e as posições das ramificações, Gabriel. Então, é assim que a gente classifica, a gente identifica uma cadeia ramificada, um hidrocarboneto de cadeia ramificada, dessa maneira, tá ok? Então, só lembrando a vocês, e por isso que eu coloquei aqui embaixo, lembrete, que essas ramificações, o que ficam fora, elas têm algumas nomeações. Ou são chamadas de ramificações, ou são chamadas de grupos orgânicos, ou são chamados de substituintes. Inclusive, na aula passada eu falei para vocês como substituintes. Então, nós temos esses nomes que vinculam a mesma coisa. Mostrei para vocês a cisão homolítica e cisão heterolítica, lembra? Que é justamente esse processo de ruptura e formação desse novo elemento numa cadeia. Só para relembrar isso a vocês. Então, os grupos orgânicos, eles têm aqui a sua definição, a sua classificação por IL. IL ou ILA. Lembra que eu falei disso? IL ou ILA vai identificar o grupo, onde esse IL é a chamada valência livre, é onde ele está ligado na cadeia. É a ligação do carbono, da estrutura da ramificação, com a cadeia. Então, coloquei exemplos aqui, ó. Eu tenho apenas um carbono, então aqui está indicando, ó, que eu só tenho apenas um carbono, no que eu defini como sendo ramificação. Por isso que o nome é MET. MET é um carbono, não é isso? E IL, o que vem a ser esse IL? Deixa eu mudar a cor bem aqui, botar um branco, que fica mais acentuado. Esse IL aqui, ó, tá vendo, ó, que eu estou tracejando, é a valência livre. Então, como eu só tenho um carbono e tenho uma valência livre, então eu vou chamar esse grupo, esse radical ou substituinte de metil. Então, o nome é metil. Esse outro aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, ó, tenho esse carbono, tenho esse, e tenho a valência livre. Então, se são 2 carbonos, é et, porque são 2 carbonos. E a valência livre é il, então é o chamado etil. Vocês estão conseguindo assimilar isso que eu estou falando, gente? Eu estou olhando a quantidade de carbonos, né, do que eu estou definindo como sendo ramificação, e vou trabalhar no final a valência livre, o IL. É o que está ligado na cadeia, tá? Então, como eu tenho apenas um carbono, é o MET, por isso que ficou metil. Como eu tenho 2 carbonos nessa outra estrutura, é o et, porque eu tenho 2 carbonos. E a valência livre é o IL, então etil. Esse outro aqui do lado, ele tem uma particularidade, esse iso. O iso significa igual, tá? Iso significa igual. Então, veja, igual em quê? Igual aqui nessas posições, ó, na posição desse carbono com esse outro carbono. A valência livre está bem aqui, ó. A valência livre está nesse carbono, que é o CH. Então, veja, esse carbono aqui tem na posição igual desse CH3 aqui no final, e esse outro CH que está aqui embaixo, esse outro CH3, e ele é iso. Você vai sempre dizer iso. Tem a bifurcaçãozinha, ó. Você viu que fez isso, ó? Fez dessa maneira, é uma bifurcação. Então, é um iso. E a quantidade de carbonos que nós temos aqui, ó? Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3 carbonos. Então, é isoprop. Prop significa dizer que nós temos 3 carbonos aí. Prop é 3. E a valência livre, o que é? Il. Por isso que o nome é o quê? Isopropil. Repetindo,
toda vez que vocês se depararem com a ramificação, onde você tem as posições iguais entre o CH3 e ele está ligado a um CH, onde existe a valência livre, vocês terão aí o grupo radical chamado isopropil. Iso de igual entre o CH3, prop, 3 hidrogênios nessa representação, e a valência livre IL, por isso que é o isopropil. Ok? Isopropil. Tudo bem? Por enquanto, tá dando para entender o que eu estou falando. Eu só estou relembrando o que foi falado na aula passada. Tá? Estou só relembrando como é que a gente classifica e denomina aí. Na, Fala, Gabriel. naquela tabela lá que eu lhe mostrei, tinha o isopropil. Aí eu fiquei, foi na dúvida, na hora de responder a tarefa. Então, Porque você estava com... Sim. tinha uma fórmula desse jeito aí. Aí eu fiquei, como era que fazia? Mas agora O você nome, conseguiu o entender, nome, né? né? O nome, O né? nome. Ah, entendi, o nome, né? E ISO porque faz aquela faz isso, ó, olha para mim aqui, ó, faz isso, né? Ó, tá descendo assim, né, ó. Né, ó, tem um CH3 aqui desse lado e tem um CH3 aqui embaixo, que vai estar ligado a um carbono aqui. A valência livre está aqui, ó. Vai estar nesse sentido. Pode estar assim, né? Ou pode estar assim, né? Virado, dependendo do tipo de cadeia que eu definir. Primeiro, não esquece, defina a cadeia principal. Como é que eu defino a cadeia principal? A que tiver maior número de É a que tiver carbono. mais carbono. Não é não? Isso. E o que sobrou é que eu vou classificar com esses nomes que eu estou mostrando para vocês. Então, mostrei para vocês o metil, mostrei o etil, estou mostrando o isopropil. Vamos ver mais? Temos mais. Olha esse outro aqui, ó. Isobutil. Por que é iso? Lembra? Iso igual. E onde é que eu vou observar essa igualdade aí, professor? Ah, continua aqui, ó. Tá vendo? Na bifurcação. Só que vocês vão notar que a valência livre não está mais nesse carbono aqui. Não está mais aqui. Ela está onde? Está lá na frente, está lá no CH2, né? É como se eu tivesse uma outra estrutura de CH e houve a ruptura heterocíclica que eu já mostrei para vocês. E aí formou esse íon. Então é iso, porque nós temos aqui a posição igual nesse CH3, tá vendo? Ó, no 2. But. But significa dizer que nós temos 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos aqui. E o íon é a valência livre, que nós também já conhecemos, tá? Também já conhecemos a valência livre, por isso que o nome é isobutil, ok? Isobutil aí. A próxima. O que é que nós vamos observar na próxima? Onde é que está a valência livre? Está bem aqui, ó. Eu não tenho estrutura ISO. Eu tenho ISO aqui? Não tenho, porque ISO é onde eu tenho igual entre os dois aqui, tá vendo, ó? Iguais, são iguais, tanto na ligação quanto nas suas aparências. Aqui eles são diferentes, ó. Aqui é um CH3 e aqui é um CH2, CH3. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um carbono secundário. Aqui é um carbono secundário. E o que é um carbono secundário? Quem lembra? O que é um carbono secundário? É aquele carbono ligado a dois carbonos, né? Olha, tá ligado a esse e está ligado a esse. E a valência livre é nele. Então, por isso que eu vou iniciar o nome com sec. Sec de quê? De secundário. E eu sou obrigado a colocar esse hífen aqui, tá? Ó, diferente do ISO, eu não tenho hífen, tá vendo? Ó, no ISO eu não tenho hífen. Mas quando eu vou para o sec e para o terc, que é secundário e terciário, eu tenho que separar o nome da ramificação por hífen. Não esqueçam disso. Então, é o sec but. Por que é but? Porque eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, but vem de 4 carbonos, crianças. E o íon, o que é o íon? É isso daqui, ó, a valência livre. Então, nós temos o sec-butil. Olha como é que é o terc. Olha como é que é o terc, que é o terciário. Esse carbono aqui, ó, ele é o carbono terciário, gente. Ele é terciário, não é, ó? Ele está ligado a 3 outros carbonos, tá vendo, ó? Ele se liga a 3 outros carbonos. E onde é que está a valência livre? Está bem aqui, ó. Olha a valência livre aqui. Então, ele é o terciário, que representa aqui, ó, o hífenzinho, but. Por que é but? Porque nós temos 4 carbonos aqui nessa ramificação. 1, 2, 3, 4. Não posso esquecer desse aqui. E a valência livre é o íon. Então, terc-butil. Cuidado. Eis. Cuidado. A Não valência se livre, abrevia a SEC. valência livre é se sobra.
Isso, essa sobrazinha, a valência livre. É o que está em azul, que eu estou colocando justamente para diferenciar. SEC, se você abreviar SEC para S, tá errado. Aí o PAC não aceita mais. Se você abreviar TERC para T, também tá errado. Aí o PAC não aceita mais essa abreviação. Ou você coloca SEC, ou você coloca TERC, tá? Ou é SEC ou é TERC, não é S e nem T abreviando, tá? Não façam isso. Senão vocês vão perder questões no vestibular. Outra, agora nós estamos vendo uma insaturação, tá vendo aqui, ó? Olha a insaturação aqui, ó. Estão vendo a insaturação. Note que a cadeia é uma cadeia linear que tem a presença de 2 carbonos. Então, ET. ET é o quê? 2 carbonos. En significa o quê? Que nós temos uma dupla, não é? Temos uma dupla ligação aí. E o íon é a valência livre, não é? Ó, o íon é a valência livre. Olha o nome desse elemento. Etenil, que é muito mais popularmente conhecido como vinil. Então, o Marcos, por exemplo, ele deve conhecer o vinil, deve ter discos de vinil em casa. Eu acredito que o Marcos gosta dessas coisas antigas, né? Disco de vinil. Eu estou puxando conversa com o Marcos só para ver se ele sai da moita. Ele está nessa moita aí como Homer faz tempo. E depois daquela nossa última conversa que ele pediu para eu dar um prazo maior, ele não falou mais com a gente. Vocês notaram isso? Ele deixou de se comunicar com a gente. Eu estou preocupado com isso. Até porque eu tenho um pastel guardado para ele desde aquele tempo. Né? Não sei nem se o pastel ainda está comestível, porque ele não se pronunciou, mas ele ainda está guardado aqui para ele, né? Está guardado aqui para ele. Mas, voltando aqui, não esqueçam, o vinil é muito mais conhecido do que o próprio etenil, mas caso você precise fazer a representação, que eu vou até colocar aqui, ó, representação e o PAC, né? Representação e o PAC. Aí o PAC manda que você faça assim. Essa daqui do vinil, ela é considerada usual ou sistêmica, tá? Usual ou sistêmica. É a maneira mais popular de ser chamado, tá? A maneira mais popular de ser chamado, que no caso será o vinil. Vamos ver mais outro grupo aqui. Vou dar só um segundinho para vocês copiarem ou tirarem um print dessa parte que eu escrevi aí, né? Só mais um tempinho para vocês. Pronto, agora eu posso prosseguir, não posso? Vou passando aqui. Tá? Qualquer coisa eu volto. Quando a gente fala de grupos orgânicos arila, quando vocês ouvirem essa expressão arila, arremete esse daqui, tá? Ó, aromático. Nosso principal representante aromático, quem é? É esse cara aqui, não é? Ó, é o benzeno, não é não? Nosso principal representante dos aromáticos é o benzeno. Então, é esse cara aqui. Não esquece disso não, tá, gente? O principal representante dos aromáticos é o benzeno. Então, ele se enquadra aqui nessa representação dos grupos arila. Nos grupos arila, nós temos também a representação aí de ramificação, tá, gente? Então, você escolheu a cadeia principal pela maior quantidade de carbonos e esse pessoal que ficou de fora, então eles vão ser ramificação. Então, você vai ter que dar nome a eles. Nesse caso, você fez a representação de uma cadeia, maior quantidade de carbonos, e esse benzeno ficou de fora, aqui é a valência livre. Tá vendo, ó? Na valência livre, ele indica esse nomezinho aqui, ó. Ele é o fenil, que é a valência livre ligada a qualquer um desses carbonos. Pode ser qualquer um aqui, ó. Não só naquele ali não, tá? Pode ser em qualquer um. A valência livre pode se encontrar em qualquer um desses carbonos aqui. Mesmo assim, ela vai ser chamada de fenil. Note que eu não estou mais relacionando a quantidade de carbonos como eu fiz nos outros, tá? Como eu fiz na cadeia aberta. Lá eu olho os carbonos, por isso que eu chamo de metil, de etil, de propil, enfim, eu consigo chamar dessa maneira pelas quantidades. Quando eu vou para o aromático, eu vou em função do aromático. Então, ali é aquele onde eu tenho apenas uma valência livre em qualquer um dos carbonos do anel benzênico, eu vou definir como sendo o fenil. Nesse outro aqui, ó, vocês vão ver que a valência livre não está diretamente ligada ao anel aromático, não está ligada diretamente ao anel aromático. Ela vai estar ligada especificamente a esse carbono aqui.
Então, eu posso classificar essa estrutura como sendo benzeno. Por isso que eu chamei de benzil. Então, por favor, não confunda fenil com benzil. Não faça essa confusão. O fenil, a valência livre está ligada direto ao anel aromático. O benzil não se liga direto ao anel aromático, vai estar ligado a um outro carbono ligado ao aromático. Então, não confunda fenil com benzil. Tome muito cuidado com isso, tá ok? A gente fala de aromáticos condensados ou polinucleados. Então, nós temos a naftalina, né? Que eu dei até um exemplo sobre isso para vocês. E quando você observa a valência livre nesse carbono aqui, ó, é chamado de carbono alfa, gente, ó. Aqui também é um carbono alfa, tá vendo? Ó? Isso daqui é carbono alfa. Então, se essa valência se encontra num carbono alfa, e você está vendo que é um grupo naftil ou naftalina, então você vai classificar esse elemento, essa ramificação, como sendo alfa. Por que é alfa? Porque a valência está no carbono alfa. Então, alfa naftil. Professor, por que é o il no final? Por que tem fenil, tem benzil, tem naftil? Porque nós temos a valência livre. Gente, não esquece. Esse il é da valência livre. Você escolheu a cadeia principal, a maior quantidade de carbonos. O que ficou de fora é ramificação. E se é ramificação, você vai terminar o nome desse composto com a palavrinha, né, com o cognitivo il, para indicar que ele é uma ramificação. Tá ok? Então, veja, a valência está no carbono alfa, mas se tiver aqui do lado, ela vai estar num carbono beta. Então, em cima é alfa, do lado é beta. Repete comigo. Em cima é alfa, do lado é beta. Mas isso só acontece aonde? Quando nós temos aromáticos condensados, no caso aí, os polinucleados. Tá ok? Só vai acontecer com os polinucleados. Então, em cima é carbono alfa. E do lado, bem do ladinho aqui, ó, aqui nós temos um carbono beta. Ok? Então, tem um carbono beta aqui, tem um carbono beta do outro lado, né? Ó, embaixo. Em cima e embaixo é beta. Ok? Então, carbono beta. Então, vai ficar beta naftil. Lembrando que o il é essa valência livre que nós já conhecemos. Também vai ser, né? Embaixo também, ó. Aqui, ó. Se estivesse aqui embaixo, seria alfa, né? Ó. Não dá para escrever ali, ó. Mas se estivesse aqui embaixo, seria alfa, porque representa esses carbonos aqui, tá? Então, tudo que está em cima é alfa, tudo que está do lado é beta, ok? Em relação a esse aromático condensado, tudo bem? Isso só vai servir para aromático condensado. Quando a gente tem aí... Ixi, gente, deu uma tontura agora, ó. Será que é hipoglicemia? Meu Deus, deu uma voltinha aqui, virou tudo, ó. Pai, será que é o fim? Ou foi o Marcos que espetou um boneco voodoo meu por lá? Deve ter sido, né? Que eu falei. É possível, professor. É possível que ele... Tá, deu espetado. O Marcos mexe com essas coisas. Não acredito que o Marcos faça isso, não. Não acredito, não. Mas vamos lá, vou respirar fundo aqui. Quando a gente tem cadeias carbônicas fechadas, né? Que no caso aí, chamada alquila, né? Quando nós temos essa cadeia fechada. Aqui nós temos não é aromático, né? Ó, é um alicíclico, nós também que não é aromático, mas nós temos uma valência livre aqui, tá vendo? Ó? Olha como é que ficou o nome, ó. Iniciei com ciclo. Por que eu iniciei com ciclo? Porque a cadeia é fechada. Professor, mas por que o senhor não iniciou com ciclo lá no aromático? Jamais inicia-se uma cadeia aromática com a palavra ciclo. Nunca faça isso. Você vai perder sua questão. Se é aromático, você já classifica como aromático. Não precisa colocar o ciclo para dizer que a cadeia é fechada. Até porque nós só temos aromáticos em cadeia fechada. Então, não precisa sintetizar tanto assim o nome. Então, não posso colocar ciclo em cadeias aromáticas. Só coloco o ciclo para cadeias fechadas normais, no caso, as alquilas, né? A cadeia com carbono e hidrogênio, que se fecham, que nós já estudamos isso. Não esqueça dessa informação, tá ok? Então, aqui, ó, são 4 carbonos. Então, tem esse carbono aqui, tem o esse, são 4 carbonos. Então, ciclo, porque a cadeia é fechada, but, porque são 4 carbonos, e il,
Porque nós temos a valência livre especificamente naquele carbono. Olha o outro exemplo. São quantos carbonos aqui? São 6, ó. São 6 carboninhos aqui. Olha a valência livre. Olha a valência livre aí. Então, mediante isso, nós teremos o ciclo. Não posso esquecer. Esqueceu do ciclo, perdeu a questão, tá, gente? Já aviso logo, em qualquer vestibular. Esqueceu do ciclo, já perdeu a questão. Se a cadeia é fechada, tem que ter o ciclo. Não esquece. Só não coloca ciclo aonde? No aromático. Não vai colocar ciclo no aromático. Então, ciclo X. O que é X? O que é X aqui? Porque nós temos 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui, ó, um hífen, tá, gente? A regra diz, aí o PAC diz, quando você for utilizar os prefixos X ou EPT, se a sua cadeia for ramificada, ou, né, no caso aí tem uma cadeia fechada, mas tem aí a sua valência livre, eles têm que ser precedidos de um hífen. Tem que colocar um hífen antes. Isso daqui, ó, que eu estou falando para vocês, é informação bem antiga. Porque hoje, o que é que você faz? Você tira o hífen e coloca, por exemplo, você vai tirar o hífen, ó, não coloca mais o hífen. Você não vai colocar mais o hífen, não. Você tirou o hífen e você vai colocar a palavra assim, ó. Por exemplo, não é X, você vai colocar assim, ó, é X. Não é EPT, você vai colocar assim, ó, EPT. Tira o hífen, tira o H de X e de EPT e junta o nome, né? Então ficaria cicloheptano ou ciclohexil, enfim. A regra é dessa maneira, tá? Vocês vão dizer, meu Deus, é tanta regra. Pois é. Essa parte de orgânica é a parte mais complicada, porque tem muita regra e você precisa aliar essa teoria à prática para você poder aprender, tá ok? Vou mostrar um exemplo aqui de como é que a gente faz a definição da cadeia principal e de como a gente define os nomes. Veja só, cadeia principal aqui é justamente essa linear, tá vendo? Porque eu tenho maior quantidade de carbonos. Tenho maior quantidade de carbonos nesse sentido, não é verdade? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Tem 10 carbonos aí. O que sobrou, gente, ó, o que sobrou é a ramificação. Gente, aqui é um carbono também, tá? Ó. Isso daqui é a forma de bastão, ok? Então, aqui também tem carbonos, veja, ó. Aqui também tem carbonos. Lá em cima também tem carbonos, ó. Eu coloquei já os nomes, isopropil. Aqui embaixo é o fenil e esse é o metil. Então, veja só, eu vou desenhar na forma de condensada, ó. Tá assim ali, ó. O isopropil. CH3 aqui. CH3 aqui. E aqui tá a valência livre, ó. Então, isopropil. O fenil tá assim, ó. Não vou desenhar os carbonos, porque eu já mostrei para vocês. Mas esse fenil tá assim, ó. Olha a valência livre aqui, ó. Olha a valência livre. E esse metil tá assim, ó. CH3. Olha a valência livre aqui, ó, ligada com esse outro carbono. Então, nós temos a representação dos grupos funcionais aí, no caso aí, os grupos orgânicos, que representam as ramificações, porque eu escolhi isso daqui como cadeia principal, porque aqui tem maior quantidade de carbonos. Nós vamos ver o seguinte, que a partir do momento que a gente escolhe a cadeia principal e a gente tem as ramificações, nós vamos precisar dar nome a essa cadeia, a chamada nomenclatura ou nomeação. Então, cada carbono que eu defini ali, ó, eu tenho que numerar. Então, o ideal é que você faça essa numeração o mais próximo possível das prioridades, que é justamente o que eu estou mostrando aqui embaixo. Ó. A regrinha é essa, regra de prioridade na cadeia. Você vai olhar para a cadeia e você vai ver se tem primeiramente isso daqui, grupo funcional. O que é grupo funcional, professor? É o álcool, é a acetona, é o aldeído, é o ácido carboxílico, são esses grupos. Olhou para a cadeia, olhou esse pessoal, encontrou eles lá, você vai começar a contar os carbonos da cadeia principal, você começa a contar o mais próximo possível do grupo funcional. Beleza.
Professor, mas não tem grupo funcional. Aí você vai na sequência. Você vai para insaturações. Você vai ver se tem insaturação na cadeia. A cadeia tem saturação? Beleza. Você vai começar a numerar essa cadeia principal o mais próximo possível da insaturação. Com um detalhe, se você tiver dupla e tripla na cadeia, dupla e tripla, vamos dizer que eu tenho uma dupla na extremidade, tem uma tripla na outra. Se você tiver dupla e tripla, você vai começar a numerar o mais próximo possível da dupla. A dupla tem prioridade. Gente, essa informação o livro não fornece. Isso daqui é informação minha, dica minha. Você vai fazer a numeração da cadeia, se ela for insaturada, e não tem um grupo funcional, né, que eu já iniciei, o mais próximo possível da dupla, caso você tenha as duas, dupla ou tripla, não é isso? Então, a dupla tem prioridade em relação à tripla. Ah, professor, mas eu olhei para a cadeia e não tem nem grupo funcional, muito menos insaturação. Como é que eu faço? Então, você vai numerar a cadeia o mais próximo possível das ramificações. Então, olhou? Não tem um grupo funcional. Não tem insaturação, só tem ligações saturadas. Mas eu tenho ramificações, isopropil, fenil, metil, etil, enfim. Eu tenho ramificações, eu vou numerar a cadeia o mais próximo possível da dupla. E eu quero que vocês observem uma coisa. Quando você for fazer qualquer tipo de numeração, independente de ser grupo funcional, de ser insaturação ou ramificação, por isso que eu digo que você tem que ser o mais próximo possível. Você tem que deixar sempre com os menores valores, com os menores números. Por quê, professor? É o senhor que está inventando isso? Não. É aí o PAC que manda fazer assim. Não sou eu, não. É o PAC que pede para que a gente numere assim. Fala, Gabriel. A dupla não tem o que o senhor falou, é porque eu tava copiando. Repete, eu não entendi. A dupla não tem o que eu tava copiando aqui. A dupla tem prioridade em relação à tripla ligação. Então, se na cadeia você tem dupla ou tripla, né? Se você tem dupla ou tripla, ou as duas, a dupla sempre será a prioridade. Você vai sempre começar a contar a cadeia pela dupla, até chegar na tripla. Ah, não tem um tripla, beleza, você vai começar a contar o mais próximo possível da dupla. Marcos, condensado é quando eu tenho 2 anéis aromáticos aí, né, ó. No caso, o condensado naftil. Eu tenho 2 moléculas aromáticas ligadas, tá ok? 2, 3, 4, então é que nós chamamos de condensado ou polinucleado. Tá ok, Marcos? Vi a sua informação no chat agora. Então, voltando para cá. Então, é uma regrinha chamada depois, eu já anotei isso daí, mas vocês vão ver, tá? Falando sobre isso daí, que é a chamada menor número. Bora ver bem aqui, ó. Bora ver. Tô dando um exemplo dessa regrinha aqui, ó. Dessa regra que eu acabei de mostrar para vocês, que vocês têm que seguir. Vou dar um exemplo aqui, ó. Fiz uma cadeia, ó. Cadeia tem que ser grande, né? Então, eu vou nomear como isso daqui, ó, minha cadeia principal. Vou botar uma cor diferente aqui, botar um amarelo para chamar a atenção, ó. Eu defini isso daqui como sendo minha cadeia, ó. Isso daqui é a minha cadeia principal. Principalmente porque eu tenho uma insaturação. Outra coisa, anote aí. Anote aí. As insaturações, elas têm que fazer parte da cadeia principal. Se você tiver uma insaturação, ela faz parte da cadeia principal. Ela nunca será uma ramificação. E isso eu estou falando em cadeias abertas ramificadas. A dupla e tripla ligação nunca será uma ramificação. Elas vão ser cadeia principal. Elas estarão na cadeia principal. Eu espero que tenha ficado entendida essa informação. Não percam questões por isso. Tá ok? Então vamos seguir aqui a regra. Primeiro, eu defini a cadeia principal como sendo a maior quantidade de carbonos. Note. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos aqui. Diferente se eu contasse assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu ficava com 7. E ainda ia deixar isso daqui de fora. Lembre-se, aqui tem uma insaturação, crianças. Insaturação dupla e tripla é o quê? Cadeia principal. Dupla e tripla tem que estar na cadeia principal. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Então, fica melhor para mim, porque eu tenho que unir o útil ao agradável, a cadeia grande e a insaturação existente nela. Ok?
Então, vamos lá. Fiquei tonto de novo. Foi tu, Marco? Rapaz, que é isso, rapaz? Será que é esse? Não. Tô com medo agora. Bem, seguindo essa regrinha aqui, ó, eu tenho que olhar. Eu tenho um grupo funcional? Tenho, veja. Eu tenho um grupo álcool aqui, ó. Para quem não sabe, isso daqui é o grupo álcool. Né, ó. O que é um grupo álcool, professor? É uma hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Esse R aqui significa que é o carbono, tá? Ó. Poderia ter mais ou menos isso Foi daqui. isso que eu fiquei na dúvida quando o senhor falou aí, grupo álcool. Pois é, ó, veja aqui, ó, é como se eu tivesse isso daqui, tá? Ó. Esse carbono que nós estamos vendo aqui, ó, tá ligado no grupo aqui, ó, na hidroxila. Então, aqui nós temos o grupo funcional álcool. Então, o que é que eu tenho que fazer seguindo essa regra aqui, ó? Eu tenho que começar a numerar a cadeia o mais próximo possível do grupo que nós vimos lá, que é o grupo álcool, né, ó? Ele tá presente lá. Então, veja, ó, vou começar a contar a cadeia por aqui, ó, pela esquerda, tá vendo, ó? Vou mudar de cor também, para não confundir com o amarelo. Vou botar aqui um verde, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, ó, lá onde está o álcool, ele vai estar no carbono 4, ó, tá vendo? Ele está no carbono 4, eu tenho esse carbono 5 aqui, ó. A ramificação, essa ramificação que ficou de fora, vai estar no carbono 6, vou até circular aqui, ó, onde eu tenho as representações. A insaturação está aqui, começa no carbono 7, né, ó. Começa aqui no carbono 7. Não é isso? Ó, começa no carbono 7 e nós terminamos aqui com o carbono 8. Então, veja, se eu tivesse que indicar aí a posição de cada um, seria aqui, ó, o álcool estaria no carbono 4, né? Ó, então, aqui seria a representação do álcool, que é o grupo funcional, vou botar assim abreviado, tá? GF, grupo funcional. No carbono 6 estava a ramificação, que é apenas um carbono. Se eu tenho um carbono, é MET, não é isso? E a valência livre é íon. Então, nós temos aqui o metil, não é? Nós temos o metil, que ele é uma ramificação. E nós temos aqui no carbono 7 a insaturação, que é justamente a dupla, não é? Então, eu defini a cadeia e fiz a numeração o mais próximo possível, seguindo a prioridade, que está bem aqui embaixo, né? Ó, grupo funcional, insaturação e ramificação. Temos que seguir essa regrinha, tá ok? Uma observação que eu coloquei ali embaixo, ó. Na hora de nomear, na hora de fazer a nomenclatura, de dar o nome segundo aí o PAC, é isso, ó. Nós temos que seguir a ordem alfabética. A ordem alfabética aqui é no nome dos substituintes ou as nossas ramificações. Como assim, professor? Ali nós temos o metil, né? Mas, por exemplo, voltar lá para aquele primeiro exemplo. Na ordem alfabética, quem é que eu colocaria primeiro aqui? Metil, isopropil ou fenil? Quem é que vem primeiro na ordem alfabética? Seria o fenil. Por que, professor? Olha o Fzinho aqui, ó. Ordem alfabética. Fenil vem na frente do Izinho do iso aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês que é uma exceção. E na sequência, o M de metil. Então, primeiro seria o fenil, depois o I de iso, e por último, o M de metil. Então, eu tenho que seguir a ordem alfabética quando eu for fazer a nomeação. Ordem alfabética. Vou mostrar para vocês isso em exemplo, tá? Então, tenho que seguir essa ordem. Essa ordem tem que ser seguida. Então, voltando lá. Eu tenho aqui uma outra nomenclatura de cadeia ramificada e vamos ver como é que funciona. Vamos ver. Primeiro, me diga aí. Como é que eu escolho a cadeia principal? Como é que eu escolho a cadeia principal? Me digam. Alguém? Diz aí, Iago, tu sabe. Como é que eu escolho a cadeia principal? É a que tem o maior número de carbonos. Então, a gente vai ver as possibilidades. Então, bora ver onde é que eu vou ter maior número de carbono. Então, você vai dizer assim, professor, eu me lembro que você acabou de falar que se eu tiver em insaturação, ela vai fazer parte da cadeia principal. Então, já tenho que começar a relacionar ela, não é? Como cadeia principal. Não iniciando com ela. Vejam bem, gente. Ei, eu não vou iniciar com ele aqui, não. Não vou chamar esse carbono que tem a dupla ligação de carbono 1, não. Tem que ser o mais próximo possível dela. Não é que tem que ser exatamente nesse carbono, mas o mais próximo possível da insaturação. Até porque o Iago acabou de falar para mim, eu tenho que ter uma cadeia longa. Então, eu tenho que contar os carbonos para indicar para mim a maior quantidade. Então, bora contar assim, ó.
1, 2, 3, 4, 5. Vou contar voltando aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Mas eu posso contar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Vou botar um laser aqui que fica melhor para vocês verem. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma primeira possibilidade. Eu ficaria com tudo isso daqui de fora, né, ó. Que seria ramificação, mas não é legal a gente ver isso daí, não é? Tem que ter uma cadeia maior. Então, veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aí, ó. Não fica melhor indo desse jeito? Fica melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fica muito melhor eu indo dessa posição. E como eu tenho uma insaturação, eu observei, por exemplo, que não tem grupo funcional, só tem insaturação. Então, voltando aqui, ó. Se só tem insaturação, então eu vou começar a contar o mais próximo possível da insaturação. Então, vamos lá. Vermelho, vou contar aqui os carbonos, ó. Vou começar a contar daqui, ó. Carbono 1, porque eu defini como cadeia principal isso daqui, tá? Carbono 1, 2, aqui carbono 3. Aqui vai ser o carbono 4. E esse daqui é o carbono 5. Carbono 6, carbono 7, carbono 8 e carbono 9. Trocando em miúdos, a nossa cadeia principal é isso aqui. Nossa cadeia principal vai ser tudo isso aqui, que eu estou tracejando de amarelo. O que fica de fora é o que, gente? O que fica de fora é o que, crianças? Hein? O que fica de fora? Perdão, é aqui, ó. O que fica de fora é justamente a ramificação, ou as ramificações. Então, ficou de fora isso daqui, ó. Ficou de fora, né, ó. Ficou de fora esse, que eu vou mudar de cor, vou botar aqui um azul. Ficou isso aqui, ó. E ficou esse aqui. E ficou isso aqui. Então, esses três aqui são ramificações, ficaram de fora. Então, vamos lá. Como é que eu dou o nome para essa cadeia, professor? Primeira regrinha, a primeira regra. A gente inicia aqui com as ramificações. Ramificações. Vamos iniciar com o nome dela. Vocês lembram que a gente trabalhou lá no começo do estudo de química orgânica, né? A gente trabalhou prefixo, não foi? E prefixo é a quantidade de carbonos. A gente trabalhou infixo. A gente trabalhou o sufixo. Vou colocar bem aqui em cima da minha mão. Prefixo, infixo, sufixo, né? Só que antes aqui, ó, quando tem uma cadeia ramificada, antes do prefixo, eu começo a colocar as ramificações. Então, fazendo aí a colocação das ramificações, utilizando o quê? Ordem alfabética. Outra observação, bem aqui do ladinho, na ordem alfabética, nós temos exceções. Coloquei já para vocês uma, o iso e o nel. Iso e nel, se vocês se depararem com esses dois, iso e nel, eles vão seguir aí, ó, seguem a ordem alfabética. Vai seguir a ordem alfabética, ok? Não sei se vai dar para colocar tudo aqui, mas vai seguir a ordem alfabética, o iso e o nel, tá? Os multiplicadores, o que vem a ser multiplicador, professor? Vou colocar bem aqui embaixo, ó. Observação 2. Os multiplicadores, como di, tri, tetra, os multiplicadores, eles não se enquadram, eles não vão se enquadrar aí na ordem alfabética. Não se enquadram na ordem alfabética. Não vão se enquadrar. Então, por exemplo, você tem um dietil, que é o que nós estamos vendo aqui. Alguém escreveu, deve ter sido o Marcos. As ramificações não contadas como posição, eu não entendi, Marcos. Não contadas? Não entendi. Isso quer dizer, são contadas. As insaturadas. Então, justamente essas ramificações, elas são indicadas em posições. Quando você conta a cadeia, Marcos, e, por exemplo, eu contei a cadeia e eu marquei onde está a ramificação metil no carbono 3. A posição dele é o carbono 3. E você indica essa posição quando você for colocar o nome. Veja só quando eu estiver colocando o nome aqui, ó. Quando eu colocar o nome dessa molécula, dessa cadeia, você vai ver o seguinte, é só apagar esse ordem alfabética que ficou estranha. Vem aqui, ó. Vou apagar bem aqui, ó. Então, a ordem alfabética aqui, ó, ela não conta quando eu tenho os multiplicadores de, tri,
tetra e etc, penta, enfim, né? Eu não entro na ordem alfabética aqui. Não vai entrar na ordem alfabética, tá? Não entra nessa ordem alfabética. Quando a gente vai para esse nome aqui, ó, que você tinha me perguntado, você tá notando que no carbono 5, Marcos, ó, eu tenho esses dois grupos, tá vendo? Tem esse grupo e esse grupo. Como é que seria o nome desse grupo aqui, que é o mesmo lá de cima? Como é que seria o nome? Eu tenho 2 carbonos, é o quê? 2 carbonos, como é que eu digo o prefixo? É et, não é não? 2 carbonos é et, não é não? Então, como são 2, tenho 2 etil aí, ó, eu tenho um etil aqui em cima, e eu tenho esse etil aqui embaixo. Eu tenho 2, no mesmo carbono, Marcos, tá vendo, ó? No mesmo carbono que é o carbono 5. Então, aqui eu vou ter, ó, as posições que eu vou colocar lá na nomenclatura vai ser assim, Marcos, ó, 5,5 dietil. 5,5 dietil. Então, é dessa maneira que eu vou colocar. Note que eu coloquei 5,5 por quê? Porque esse grupo se repete 2 vezes no mesmo carbono. Então, fica 5,5 dietil. O metil que está aqui, ó, eu vou colocar normalmente no carbono 7. Então, vou colocar 7 metil. Mas na ordem alfabética, seguindo a ordem alfabética, quando eu tiver que fazer a diferença, olhar quem é que vai realmente seguir essa ordem, o Dzinho do dia aqui, ó, de duplicação desse grupo, ele não entra. O que vai entrar é o E de etil. Você vai olhar para o E de etil. Você vai olhar para o nome do radical, não para o multiplicador. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês vão olhar para o nome do radical, não para o do multiplicador. Então, eles não se enquadram na ordem alfabética quando eu venho fazer a nomenclatura. Então vai colocar o número da conta e o nome de etil. Isso, o número onde ele está, que no caso está no carbono 5, e ele se repete 2 vezes, né, ó, de etil, porque eu tenho 2 etil ligados no carbono 5, então, por exemplo, se você colocasse só 5 de etil, se você colocasse bem aqui, por exemplo, só 5 de etil, estava errado, porque no carbono 5, ele está se repetindo 2 vezes o mesmo grupo aqui, ó, 2 vezes, por isso que eu tenho um multiplicador de. Então, se você não colocar 5,5, 3,3, 8,8, onde ocorrer essa igualdade, no caso aí, a repetição do mesmo grupo, você tem que ser bem exato. A posição é no carbono 5. Então, você tem no carbono 5 um etil, e no carbono 5 você tem outro etil, por isso que fica 5,5 dietil. Se você observa bem que nessa minha molécula aqui embaixo, eu tenho insaturações, não tenho? Eu tenho uma dupla e tenho uma tripla aqui. Por onde é que eu começo a contar? Pela dupla ou pela tripla? Quem lembra? Por onde é? Maria Eduarda Passos, meu celular tá 1%, tio. Vou terminar de assistir pelo Google Sala de Aula. Tá bom, tudo bem. A dupla, eu vou começar pela dupla. Então, Oi? Quando eu tiver fora da cadeia, não é contado como posição, né? Isso, justamente. Então, veja só. Eu vou começar a contar aqui, ó, nesse carbono aqui, ó. Vou chamar de carbono 1. Esse daqui é o carbono 2, aí carbono professor. 3. Oi? Você não precisa se preocupar, não, porque hoje falta internet, aí eu perdi a primeira aula, o celular estava carregado, agora a carga da primeira aula dá para do senhor. Oi, beleza, hein? 9. Aqui, ó, seria o carbono 10, ó, bem aqui seria a ramificação, ó, porque vai ficar de fora. A ramificação é aqui, ó, aí carbono 11 aqui, ó, carbono 12 aqui, e aqui carbono 13, né? Então, 11, 12, e o último aqui é o carbono 13. Isso é só para salientar o que eu falei para vocês. Se você tiver dupla e tripla, quem tem prioridade é a dupla. Por isso que eu comecei a contar lá pela dupla, tá vendo? Ó? Comecei a contar pela dupla e terminei lá na tripla. E nós temos ainda uma ramificação nessa cadeia, que aqui seria um etil. Por quê, professor? Porque eu tenho um carbono aqui, tem um carbono aqui, tá vendo? Ó? Então, são 2 carbonos, então é etil. E a valência livre é justamente isso daqui que eu estou tracejando de amarelo também, ó. Que é a valência livre, ok? Gente, eu ia falar disso daqui, mas eu vou deixar para falar na próxima aula, porque é muita informação para vocês. E, Tá? Eu quero só professor, que vocês... volta lá naquela outra. Volto. Eu quero só que vocês venham para essa página 116 e façam ela, tá? Eu botei a questão 6, porque eu ia trabalhar ela, mas vocês façam todas as questões da página 116.
Tudo bem? Todas as questões da página 116 façam para treinar o que eu falei hoje. Vou voltar aqui para o Gabriel, pronto. Tudo bem? Tá no ponto aí, Gabriel? Antes dessa que o senhor botou. Antes, aqui? Uhum. Pronto. Beleza, então eu vou colocar isso daqui no sala de aula, do jeito que tá, e a aula gravada, tá bom? Então assistam, quem tiver dúvida do que foi falado, volte, repita, e deixe seu like, viu? Se inscreva também no canal, que aí vocês vão ganhar um lanche patrocinado pelo Marcos, tá bom? Fala, professor. Vou fazer o senhor ganhar essa sua placa bem de 100 mil inscritos, vai pagar um pastel com suco pra mim. Falo sim. Me ajude para eu botar a placa bem aqui, ó. Botar a placa bem aqui para vocês. Só eu mesmo curto as minhas coisas. O cenário da aula. É o cenário. Valeu, gente. Faço a página 116, tá? Para treinar isso tudo que foi falado. Ok? Antes, deixa eu fazer bem aqui uma pequena chamada. Rapidinha. Uma pequena chamada. O Samuel disse que tá aí. Não sei como, mas ele disse que tá, né? Tá com um tempinho que eu não vejo Samuel. Ele nem escrever, mas ele escreve para dizer assim, tô aqui. Então, tá, o João falou comigo agora. De manhã ele tava na rede. Tava na rede, né? Ele falou, tem que botar menos... Acho que ele acabou dormindo, professor. Tem que botar pelo menos uma caixa ali no... Se o senhor quer ver o Samuel dizendo presente, é só eu falar chamada no começo da aula, não estou botando o nome dele. Ah, rapidinho, hein? Rapidinho. Então, eu vou fazer a chamada aqui. A Camila Versosa tá aí? Presente. Isso. O Gabriel falou comigo, tá presente. O Iago não para de falar, tá presente. Presenta. A Evelyn Skatista tá aí? Presente. É isso aí. O João Marcelo também falou comigo. O meu amigo Luiz Carlos Nogueira tá presente. Um homem que não fala besteira. A Luísa tá presente. É a única que tá aqui olhando para mim, graças a Deus. Continue assim, Luiz. Não deixe não, tá? O Marcos também falou. Não sei que milagre, mas ele falou. Então é sinal de que ele não tá mais zangado, né? O Samuel, uma hora dessa, 1 da tarde, ele deve estar descansando no almoço já. Não sei se ele está presente, eu acredito que não. Né? Deve estar digerindo a comida. Então, o Samuel não está presente. Stephanie está presente? Tá sim. Vanessa falou para mim que... Ah, não, a Vanessa está aqui. Foi a Passos que ficou sem celular, mas eu vou considerar o da Passos. Vanessa, você está aí? Presente. Ok. Bom descanso para todos. E até a próxima aula, se Deus quiser, pessoal. Tchau. Vamos estudar, hein? Página 116, não esquece, tá? Tchau.